Entenda que Sansão fez duas orações durante esse texto. Uma ele pede água e na outra ele ora para morrer. A Bíblia vai dizer que os filisteus, ali quando ele está com Dalila, que ele começa a brincar, que Dalila começa a tentar descobrir o seu segredo, da onde vinha a sua força, da onde que mantinha esse homem com uma força descomunal de pé. E vai começar a brincar, vai começar a usar, olha, se me amarrar com tantos fios, se me amarrar com esse fio, se me amarrar com esse nylon, se me amarrar com essa tira, ele começa a brincar. E a Bíblia vai dizer que diante de longos dias, diante de mais de 7 dias, ele começa a brincar com aquilo que não era para brincar, que aquilo era compromisso, que aquilo era algo que Deus estipulou para a vida dele, que aquilo era algo que só Deus e ele sabia. A Bíblia vai dizer que chega um momento que Sansão entrega, que Sansão fala. Mas se eu tivesse a oportunidade de estar no lugar de Sansão, mesmo que perdido nos meus desejos, na hora de dizer, eu não diria, porque o texto vai falar que o texto nem fala disso, que a força de Sansão estava no seu cabelo, não. O texto vai falar sobre os princípios, sobre os requisitos. Os requisitos de Sansão era que mantinha ele de pé. Os princípios de Sansão é que mantinha ele de pé. E ele começa a brincar, ele começa a dizer. E aí vai chegar um momento que se eu estivesse no lugar de Sansão, eu diria a ela, olha, o segredo não está nas tiras. O segredo não está nas cordas. O segredo está que eu fui escolhido a Nazireu. Eu nasci com um propósito para cumprir para o Senhor. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe com um propósito para o Senhor. E eu não cumpro ele. A Bíblia vai dizer que os filisteus entram na casa. Pega Sansão. Amarra Sansão. Rapam a sua cabeça. E Sansão está agora como escravo dos filisteus. Sansão está com a vida entregue aos filisteus. A verdade é que quando você brinca com os princípios, Deus não vai te livrar da mão do inimigo. A verdade é que a vida até vai estar ali, mas te livrar da mão dos inimigos não. Sansão agora se encontra nas mãos dos inimigos. E a Bíblia vai dizer que os filisteus, a primeira coisa que faz com ele é furar os olhos. Deixa eu te falar que Sansão não ficou cego aqui. Sansão já estava cego. A Bíblia vai dizer que em vários momentos o Espírito de Deus se apoderava de Sansão. O Espírito de Deus estava com Sansão. Na hora de destruir o filhote de leão, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apodera de Sansão. Na hora de derrubar os povos com uma cajadada de jumento, o Espírito Santo se apodera dele. Em todas as suas guerras, visivelmente aos olhos dos homens, o Espírito Santo se apoderava dele. Mas nesse momento não. Nesse momento o Espírito de Deus já não era mais com Sansão. O Espírito de Deus tinha abandonado Sansão. E é triste saber quando o Espírito de Deus não está mais conosco. Porque nós ficamos cegos. Nós estamos perdidos já. Então ele é levado para um lugar, é preso. Ele é levado e é colocado como boi no moinho e começa a caminhar. E aí caminhando, ele não entende que ele tinha perdido o propósito, perdido o caminho, estava cego. Eu entendo que quando raparam a cabeça de Sansão, era o próprio Deus dando oportunidade para Sansão voltar para o propósito. Porque em Números, capítulo de número 6, versículo 1 ao 21, vai dizer os requisitos também de alguém que tinha que voltar ao voto. Então Deus, na minha visão, dá uma oportunidade para Sansão.
Sansão agora é levado até o templo de Dagon para ser colocado como atração, para eles fazerem zombação com a cara de Sansão. A Bíblia vai dizer que Sansão, ali preso às correntes, os filisteus passavam. E eu penso que algum filisteu naquele momento passou, olhou para Sansão e falou: e aí, Sansão? Tá perdido, né? Agora tá fraco. E aí, Sansão, derruba mais um, não consegue, né? Porque não tem força. A Bíblia vai dizer que Sansão faz uma oração ao Senhor. Ele leva uma mão na coluna, leva uma mão na outra coluna. Ele puxa as colunas do templo de Dagon e todo mundo morre. Todo mundo morre. A realidade é que poderia ter muitos outros fins, mas terminou assim. Deus, ele vai até finalizar na sua vida. Porque o propósito de Deus tem que ser cumprido. A voz de Deus sobre alguém é soberana. Não existe não cumprir com o propósito. O propósito vai ser cumprido. Mas tem como o propósito terminar de forma diferente. Tem gente que se entrega ao mundo do crime. Ele nasceu com um propósito. Ele se entrega ao mundo do crime. Se entrega ao mundo das drogas. Sofre.